Fala, Fenômeno Azul, salve, salve, uma boa tarde. Sejam bem-vindos ao canal Tudo Nosso Nada Deles. Me chamo Theo Souza, para quem está entrando pelo canal a primeira vez. Carinhosamente, deixa o teu like aí, te inscreve no canal, pega esse vídeo, compartilha. Super importante para a gente continuar nossa longa jornada, né? O canal já tem mais de 5 anos aí, para a gente tentar ver esse clube um dia de volta a uma Série A. Nunca esteve tão próximo. Ontem a gente gravou, né, um shorts, que é aqueles vídeos curtos de 1 minuto, 2 minutos, logo após o fim da 22ª rodada, quando o Operário empatou com o Avaí. O Avaí que é postulante ao acesso junto ao Clube do Remo. Criciúma já tinha empatado com o Atlético, ninguém ganhou. Empataram, assim como o Remo empatou vergonhosamente mais uma vez em casa contra o Botafogo de São Paulo. E o intuito desse shorts, esse vídeo curto, foi o que eu vou mostrar na tela já já para vocês. O Remo permanece em quinto lugar. Parece que o Remo é um patrimônio, né, da Série B em quinto lugar, assim como o outro lado é um patrimônio na zona de rebaixamento. Remo, abre teus dois olhos, enxerga, mesmo tu não querendo, enxerga que a Série A tá te querendo lá. Desde o ano passado a Série A tá puxando o Remo, quando o Remo era da Série C. Não era nem pro Remo subir. A menor pontuação da história da Série C, aos trancos e barrancos. Conseguiu subir, com empates em casa. E esse ano, mais uma vez, o futebol brasileiro tá chamando o Remo pra Série A. O Remo que tá remando contra a maré. Mas enfim, fica aí, né, a direta e indireta para os dirigentes do Clube do Remo. Vamos falar dos nossos patrocinadores, que são bastante importantes, até mais do que esses dirigentes que estão dentro do Remo, puxando o Remo para não ir para o acesso da Série A. Né? Não podemos esquecer do nosso amigo Robson Trindade, da RT Logística, sua carga em segurança, né? Com comodidade, com armazenagem logística própria. Tá? 91 94 29 627, tudo acofiário para Manaus, Santarém, Macapá, e também aqui dentro de Belém, né, na parte aí da logística. Nosso parceiro também, Léo Nascimento, Bregaça, pessoal. Bregaça está chegando, está bem próximo, hoje já é 20, né? São 20, faltam 11 com 6, 17 dias para o Brega Temporais. Compre logo seu ingresso no 98329 4636. Mesa, camarotes e individuais, inclusive já sorteamos aqui. Nosso parceiro também, Neto Silva, da Multiprint Comunicação Visual, a melhor gráfica do estado do Pará. Troféu, medalha, banner, capa de celular, tapete, tudo que você imaginar, a Multiprint Comunicação faz, tá bom? Nosso parceiro também, Asaf TV, promoção especial para quem for inscrito Tudo Nosso Nada Deles, 169 DDD 16 999849414, esse aí é o Asaf TV, né? Tu te torna praticamente um sócio torcedor do Remo dentro da tua casa, assistindo todos os jogos do Remo. E Coritiba e Leão, sábado, 16 horas, o jogo vai passar aí na sua telinha. Basta chamar o Asaf TV. Nossa parceira também, Renata Natividade, secretária de Segurança e Defesa Social do município de Ananindeua, à frente da Guarda Municipal, fazendo projetos sociais importantíssimos e dando mais segurança aos moradores do município de Ananindeua. Essa aí é a Renata Natividade. Tá bom, pessoal? Nossos parceiros vão ficar passando na tela, e que vocês quiserem fechar com a RT, com a Multiprint, com o Asaf, né? E também meu amigo Léo lá do Bregas Atemporais, dia 6 de setembro, véspera do feriado. Feriado é domingo, ninguém vai viajar, então vai todo mundo lá para beber, para curtir o melhor da festa paraense. Nós estaremos lá junto com os nossos amigos. Fim da 22ª rodada. Olhem essa tabela. Reflitam um pouco. Não é para o torcedor, não. É para as pessoas que estão dentro do Remo. Reflitam isso aí. Remo já esteve a 3 pontos do G4. Mesmo empatando, está a 2 pontos do G4. Com uma vitória, né, e um tropeço do Novo Horizontino, até o empate. Até o empate, né? Se o Remo ganhasse 2 gols de diferença, é difícil acontecer. Mas uma derrota do Novo Horizontino, uma vitória do Remo, o Remo vai para o G4. Mesmo que não vá ao G4, sabemos que ganhar o Coritiba lá é muito difícil.
Não pelo estádio estar lotado, pelo time do Coritiba, é pelo próprio Remo. O Remo foi lá em Goiás e não ganhou porque levou o gol no último lance. Amassou o Goiás em alguns momentos. Não é isso. O problema não é o Goiás, o problema não é o Novo Horizontino, o problema não é o Coritiba. Não vejo problema em nenhum time, não tem um super time, já falei e vou repetir. É a Série B mais fácil, tecnicamente, que eu já vi na minha vida. Não, nunca existiu uma Série B tão fácil como essa. Zagas frágeis, ataques frágeis, meio-campo frágeis, times com deficiências técnicas incríveis, tá? E eu já assisti todos os jogos de todos os times, independente se forem jogar com o Remo ou não. Abriu a janela de transferência e não mudou muita coisa. Poucas coisas mudaram. Em cima de tudo isso, o Remo foi lá na Arena Condá, empatou com o Chapecó. Foi lá em Goiás, empatou com Goiás, na Serrinha. Eu tô pegando times de cima, né? Criciúma foi lá em Santa Catarina, empatou. Então, o que eu tô falando? Eu tô falando dos primeiros colocados onde o Remo foi fora de casa e empatou. E isso não ganhou do Goiás porque foi frouxo, como sempre, e não ganhou da Chapecoense por frouxura também. O Remo pode chegar lá em Curitiba e ganhar a partida? Pode. A Mucura ganhou do Curitiba de 5-2. Com todo o respeito a Curitiba, que está lá em cima, inclusive na frente do Remo, com 8 pontos a mais e merece respeito. Mas quando eu quero dizer que a Série B não tem nada demais, é que o Remo, mesmo sem ter um treinador, o Remo sem ter um bom preparo físico, o Remo já conseguiu ir fora de casa e buscar pontos importantes, inclusive vitórias. Inclusive o Remo fora ultimamente está um leão, né? Em casa é um gatinho. Então, quem sabe com todo esse despreparo do Remo, ele não consiga ir fora de casa e trazer pelo menos um ponto que seria de suma importância. Mesmo que o Remo caísse em algumas posições, com uma vitória do Vila Nova, do Criciúma, do Avaí e tal, mas o Remo somaria um ponto, né? E não deixaria tanto sem Chapecoense e Novo Horizontino se desgarrar do clube do Remo. E aí depois, meus amigos, aos trancos e barrancos, vai ter que ganhar do Criciúma, coisa que eu já venho falando há 2 rodadas, e o Remo perdeu para a Ferroviária e perdeu para o Modesto. Botafogo, empatou com o Modesto Botafogo de São Paulo. A tabela tá aí, mais uma vez sorrindo pro Remo, né, que tem 8 vitórias, 10 empates, que coisa ridícula, né? 10 empates, o que mais o Bacalhau fez, empatar, 4 derrotas apenas, né? Por isso que o Remo tá em quinto, né? Perdeu poucas partidas, foi o time que menos perdeu ao lado do Novo Horizontino e do Curitiba. Vamos torcer que esse número de derrotas continue, né? E o Remo aumente o número pelo menos de empates para fazer mais um ponto. O Remo tem 24 gols marcados e 20 gols sofridos, 4, né? 4 gols. 4 de saldo, perdão. Uma média de 51,5, né? Praticamente aí conquistou a metade, um pouco mais da metade dos pontos já disputados. 22 partidas, 3 vezes 22 dá 66, né? A metade seria 33. O Remo ganhou um ponto a mais. Lembrando que ano passado, né, a 22ª rodada, deixei no vídeo de ontem, o Sport tinha 33 pontos e o Ceará 32. O que isso quer dizer, Theo? Eu não estou entendendo. Ceará e Sport subiram, ou seja, o Remo tem um ponto a mais do que o Sport, que foi vice, e o Ceará, que foi o terceiro, se eu não estiver enganado, 2 pontos a mais. Então dá para o Remo subir, depende exclusivamente dele. Esse que é o problema. Pessoal, a gente tem que lembrar também que o Remo fará jogos no Baenão. Já havíamos falado sobre isso, algumas pessoas tinham me questionado, mas a gente já tinha afirmado que o Remo faria 2 jogos no Baenão e está confirmado os jogos. Serão contra o Atlético Goianiense, dia 20 de setembro, às 20h30, à noite esse jogo, e diante do Atlético Paranaense, dia 9 de outubro, às 20h25. Tá? Então, 2 times, 2 Atléticos, né? O Goianiense, dia 29, e dia 9 o Remo joga fora depois volta para jogar em casa, dia 9/10, dia 21h25 da noite, né? 2 jogos no Mangueirão, do Bainão. Isso tem alguma mudança? Não vejo, não. Eu prefiro jogos no Mangueirão pelo conforto do torcedor. O Bainão, para mim, é ultrapassado até demais. Século passado. E não cabe muita gente, né? Mas assim, não vejo muita diferença. Isso vai muito de elenco para elenco, de ambiente para ambiente. O ano passado o Remo subiu jogando no Mangueirão. Os torcedores abraçaram a causa dos torcedores, os jogadores abraçaram a causa dos torcedores e lá acabaram subindo. No Bainão, o Remo caiu em 2021. Né? O Remo teve acesso no Mangueirão. Então isso é muito relativo, que é caldeirão, que não sei o que. Se a gente for pegar números, fatos,
concretos, não muda muita coisa não, a minha humilde opinião. O Remo fez uma pífia campanha ano passado na Série C, no Bahia não, quando mudou para o Mangueirão melhorou. Isso é relativo, isso depende muito de como está o ambiente do clube, se os jogadores vão tremer no Mangueirão ou no Bahia não, apesar do Remo ter jogadores experientes até demais, né? Isso às vezes muda. É muito, muito relativo, né? É aquele negócio. Se ganhar os dois no Bainão, tem que jogar no Bainão até o final do campeonato. Se empatar ou perder, volta pro Mangueirão. Então isso é muito relativo, não vejo muita diferença nisso não. A grande verdade é que o Remo, esses jogadores precisam reagir. Eu não vou nem pedir pro Antônio Oliveira reagir, porque ele não vai reagir. Não vai mudar nada. O Remo não vai jogar nada contra o Curitiba, vai tomar sufoco, vai ser no afogo. Quem fala o contrário é porque acredita em Papai Noel, acredita em Coelhinho da Páscoa, acredita em Saci Pererê, né? Vai estar tá comprando uma briga que não existe, igual como a imprensa paraense, muitos compraram na época do Rodrigo Santana, e a gente falava aqui, logo após o acesso, que não era nem para ter renovado com ele. Tá aí, deu no que deu. Caso Pedro Vitor, muito tem se noticiado que o Pedro Vitor poderá estar indo para a Mucura, né, para outro lado. O que eu fiquei sabendo é que, inclusive, o Pedro Vitor está dando prioridade ao Remo. Se o Remo quiser o Pedro Vitor, tá aí. Então, o que tu acha? Eu não acho nada. Já era para ter pego o Pedro Vitor, já era para estar em Belém, já era para assinar contrato para estrear contra o Criciúma, quinta-feira. Pedro Vitor seria titular nesse time do Remo, tá? No lugar do Marrone, o Marrone viraria banco. Ou o Marrone, né, pelo Remo não ter o 9, jogaria de falso 9, aos trancos e barrancos, colocaria o Davó no banco, que vem matando o Remo já umas 2 partidas, e deixaria o Pedro Vitor do lado direito. Ou já colocaria o Pedro Vitor de titular contra o Criciúma. Se bem que não daria para ele jogar sábado, né? Só se chegasse no bid aí, já jogaria sábado. Para mim, já jogaria sábado no lado esquerdo, já que o Pedro Rocha mais uma vez já pegou o cartão amarelo. Ou seja, trocando em miúdos, o Pedro Vitor já seria titular desse time do Remo. Conhece o Remo, a torcida ama ele. Será que é demais falar que ama o cara? Gosta muito do futebol dele. É um cara identificado com o Remo. Corre, bom preparo físico, sabe fazer gols. Então o Pedro Vitor já seria titular desse time do Remo aí, tá? Nem... Agora o Braz tem a panela dele, tá trazendo os jogadores dele e demitindo praticamente os jogadores que o Papelinho trouxe no início do ano. Não vou nem julgar isso aí, acho que o Papelinho tá até certo em algumas ocasiões. Falta outras bombas demitir? Falta, mas não é assim também o futebol, né? Estalar de mágica. Por isso que o Antônio Oliveira não vai dar certo no Remo. No estalar de mágica, ele não vai fazer esse time do Remo jogar contra o Coxa, tá? Vai ser aos trancos e barrancos, como está sendo nos últimos 10 jogos. Então Pedro Vitor já seria titular nesse time do Remo. Mas nós não temos presidente. Nós temos que lembrar que o Remo não tem presidente. Tem postura teoria. Né? Teoria, tem ali um fantoche, né? Uma estátua que não manda no Remo, quem está mandando é o Braz. Então não vai bater na mesa para contratar aí o Pedro Vitor. Eu, presidente do Remo, o contrataria de olhos fechados, assim como eles estão de olhos fechados para o português. Tá bom? Nossas notícias do Remo de agora são essas. Mais tarde a gente volta aí, quem sabe, né? Com novidades. Já que, cadê o atacante Marcos Braz? Cadê o camisa 10 Marcos Braz? E esse treinamento do Remo aí, ontem, hoje, quinta e sexta. Quero ver o que o Bacalhau vai inventar pro jogo de sábado. Tá na porta já, né? A semana tá voando. Valeu, galera. Fique com Deus. Beijo no coração. Fui.